Olá, esse vídeo é dirigido aos alunos do 4º ano de Direito Matutino da UEMS Unidade de Paranaíba. Olá, meus amores, dando continuidade ao conteúdo de execução autônoma para as obrigações de pagar fundada em título executivo extrajudicial. Nós já estamos na segunda fase. Na primeira fase, petição inicial, citação, pré-penhora ou arresto. A segunda fase, nós estamos falando sobre penhora de bens. Essa penhora é o preparo para a expropriação, considerando que as execuções para obrigação de pagar a quantia têm por finalidade a expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito e realizado voluntariamente fora de um processo judicial. Então, aquele credor que dispõe de um título executivo extrajudicial e cuja obrigação é de pagar valores, nós estamos estudando qual é o procedimento. Para que seja expropriado esses bens, eu primeiro preciso compor a relação jurídica por meio de uma petição inicial, batendo as portas do judiciário. Nós já vimos as formalidades em um outro vídeo. A citação para compor a relação jurídica processual, sem a qual não é possível a realização da penhora. A penhora é uma constrição judicial, um bloqueio de bens do devedor com a finalidade de depois expropriar, alienar, para que o valor da alienação seja, o produto seja para o pagamento do exequente credor, certo? Então, a segunda fase, nós estudamos essa penhora. Quais bens podem ser penhoráveis? Aqueles que são impenhoráveis pela lei do artigo 833. Qual que é a relação preferencial de bens a serem penhorados? Então, no artigo 835 do CPC, fala que preferencialmente, na lista, no topo das penhoras, está a penhora de dinheiro aplicado ou depositado em instituições financeiras. Por que ele é preferencial? Porque ele independe depois de uma alienação, de um leilão, de uma adjudicação, de uma venda para terceiros, Então, esse procedimento, ele dispensa. Por que o credor quer, o exequente? Ele quer o pagamento da quantia, do seu crédito. Então, é denominado penhora online. Houve uma reforma no Código de Processo de 73, em 2005, criando essa possibilidade de, ao invés de oficial de justiça, de se dirigir à instituição financeira a fim de verificar se aquele executado possui dinheiro depositado ou aplicado, foi criado um convênio chamado Bacenjus, que o magistrado tem uma senha que ele pode consultar e determinar o bloqueio e a penhora de ativos, de dinheiro depositado ou aplicado em quaisquer instituições ligadas ao Banco Central, no Brasil. É aquilo que a gente chama de penhora online. No Código de Processo Civil, a partir do artigo 854, fala-se de penhora de dinheiro depositado ou aplicado em instituições financeiras. É a famosa penhora online. Como que se procede? Nós vimos lá no artigo 798, quando fala sobre a petição inicial, esse artigo ele fala quais são as informações, como deve ser a petição inicial. Então, lá no inciso 2, a linha C fala que o exequente, ao redigir sua petição inicial, poderá, não é obrigatório, indicar bens passíveis de penhora sempre que puder. Então, se ele sabe que o executado possui um carro, um veículo, onde ele está, se ele tem conhecimento que ele possui um apartamento, que ele possui uma casa, que ele possui semoventes, sempre que possível ele vai indicar esses bens. Não significa que necessariamente serão aqueles indicados que ele tem conhecimento que serão os penhorados, certo? Mas essa penhora online de dinheiro, ela tem uma especificidade. É necessário que seja pedido expressamente pelo exequente. Os demais bens, pode ser que o oficial de justiça encontre um bem que nem foi indicado pelo exequente na petição inicial, encontre um veículo, encontre semoventes, mas a penhora em dinheiro, necessariamente na petição inicial ou
em um outro pedido subsequente, é preciso que expressamente seja pedido para que haja penhora online. É por isso que parece-me tão razoável, a gente nem presta muita atenção, que numa petição inicial executiva, dentre os pedidos de citação, pedido de intimação, pedido de penhora, a gente encontra lá a penhora online de bens, de valores depositados ou aplicados. É preciso que haja um requerimento expresso, tá? Não pode ser de ofício. Independe da ciência prévia do executado. O executado não precisa primeiro ser intimado para depois, olha, nós vamos procurar valores depositados. Não depende. Ele é citado para pagar em 3 dias. Não o fez, ele já tem, o advogado dele já pode informar, olha, pode ser que haja uma penhora online, porque está na petição inicial, tá? E aí o juiz vai determinar, por meio desse convênio, dessa senha que ele tem, que por meio desse sistema eletrônico, que torne, primeiramente, indisponíveis esses ativos financeiros. O que significa? O executado, ele vai no banco sacar um dinheiro, ele sabe que ele tem dinheiro e esse dinheiro não pode ser sacado, porque por meio de um ato judicial, aqueles valores se tornaram indisponíveis. É um ato anterior à própria penhora. E aí, são determinadas a disponibilidade desses bens, né? Deverá que o valor seja limitado ao valor da execução. O que é o valor da execução? O valor da dívida, custas e honorários. Em caso de indisponibilidade excessiva, em caso de deixar indisponíveis, o devedor não poder sacar e nem movimentar esse valor num valor superior ao valor da execução, o juiz vai determinar o cancelamento desse valor excessivo em 24 horas, certo? Após essa indisponibilidade, o executado é intimado. Então, depois que é tornado indisponível, o executado é intimado, porque toda penhora de qualquer espécie de bem, necessariamente o executado, o devedor, deve ser intimado. Eu já falei no último vídeo, para quê? Para ele manifestar, para ele pedir substituição, para que ele possa se defender, pedir que está um valor excessivo. E aí essas intimações de penhora é feita na pessoa do seu advogado ou sociedade de advogados, somente se ele não tiver advogado constituído nos autos, que essa intimação é feita pessoalmente, tá? E aí o executado, após a intimação, ele deve comprovar em 5 dias, contados da intimação, que aqueles valores depositados são impenhoráveis. Por exemplo, ele vai dizer lá pelo artigo 833 que aquele valor depositado é salário, é pensão dele, que ele recebe, é uma aposentadoria, né? Ele tem que comprovar que são valores que são impenhoráveis por disposição da lei, porque o banco não sabe, eu tenho um dinheiro lá, ele não sabe se eu recebi porque, o sistema, né? Porque foi o valor do meu salário que foi depositado pelo meu empregador, tá lá depositado, então ele tem que comprovar em 5 dias. Se essa alegação for acolhida, o juiz ficar convencido de que aquele valor depositado é um valor inferior, por exemplo, a 40 salários mínimos na poupança, né, um exemplo, e aí ele determina o cancelamento dessa indisponibilidade em 24 horas. Se for rejeitada, ou se o executado não se manifestou, não pediu que fosse considerado impenhorável, essa indisponibilidade se converte em penhora. Então veja que tem um passo anterior à indisponibilidade, que ainda não é penhora. Nesse período entre a indisponibilidade e a efetivação da penhora, é possível que o juiz determine que torne disponíveis os valores excessivos, é possível que o executado se manifeste em 5 dias dizendo que aquele valor depositado está no rol dos bens impenhoráveis, do rol do artigo 833. Não convencido o juiz ou não manifestado, aí sim, aqueles valores indisponíveis converte-se em penhora, tá? Esse valor que está penhorado, ele vai ser depositado numa conta judicial, ele não vai
imediatamente para a conta do exequente credor, porque há ainda um prazo para embargos, ele ainda pode se defender, então ele fica depositado numa conta do juízo, tá? Se porventura, após a penhora online de valores, o devedor pague diretamente para o exequente, ou eles fazem um acordo, parcela, aí esses valores retornam para a conta do executado. E aí, esse artigo 854, que regula essa penhora online e seus incisos, ele diz que as instituições financeiras, elas respondem por eventuais prejuízos causados ao executado em decorrência de indisponibilidade excessiva e o juiz determinou que tornasse disponível aquilo que for excedente, ou se ele não cancelar por ordem judicial aquele bloqueio, ele responde se ele não fizer as determinações judiciais em 24 horas, tá? O artigo 855 até o artigo 860, ele regula a penhora de créditos. Vocês estudaram no Direito às Obrigações no segundo ano? Inclusive foi comigo, né? Os créditos, a relação jurídica obrigacional. Imagine que João, ele tem um crédito a receber, que está estampado, por exemplo, no título de crédito, a nota promissória, ele tem para receber da Maria, em determinado prazo. Mas esse João é executado pelo Chico no processo de execução. Aí o Chico pede ao juiz que penhore aquele crédito que o executado João tem com a Maria, tá? Aí a Maria, que é a terceira, que é a devedora do executado, ela tem que ser intimada para ela não pagar, né? Se efetivar essa penhora, depois de discutido todo o processo em embargos, as defesas, se não houve substituição de penhora, aí sim ela vai depositando esses valores numa conta do juízo até o final, para que depois o juiz peça um alvará para pagamento dessa execução, certo? E se for penhorado créditos que são prestações periódicas, né? Todo mês ela ia pagar em parcela, Maria. Todo mês ela ia pagar um valor X daquele crédito. Então, ela vai depositar mensalmente, por exemplo, os valores na conta em juízo, e se já foi determinado, já não tem substituição de penhora, já foi discutido toda aquela penhora, aí sim ela vai depositando na conta do exequente, certo? E se porventura esse crédito que penhorado está num processo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo prático que eu vivi como advogada, né? Eu estava executando, né, como advogada, uma pessoa para o meu cliente. Esse executado, devedor, ele havia sofrido um acidente de carro e a seguradora, DPVAT, estava sendo... havia um processo desse executado contra a seguradora para receber aquele seguro. Então, ela tinha um crédito a receber do seguro, essa executada, né? E aí a gente descobriu, o que faz? Se esse executado, devedor, no processo de execução, tem um crédito a receber, e esse crédito é de um outro processo, que ela atua como autora, né, como credora, lá no rosto dos autos, a gente pede para que seja anotado naquele processo que aquele crédito que porventura ela vier a receber será objeto de penhora. Então, aquele seguro DPVAT da executada, da devedora do meu cliente, ela tinha a receber esse valor da seguradora, foi penhorado. Quando finalizou o processo, a seguradora que tinha sido intimada não pagaria, não depositaria na conta dela, mas na conta do meu cliente. Foi uma penhora de um crédito que é de outros autos do processo. O artigo 867 a 869 disciplina a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel. Esse artigo dispõe que, se não houver outros bens a serem penhorados, pode ser penhorados os frutos e rendimentos de uma coisa móvel ou imóvel do executado. Então, supondo que o executado tem uma casa
de aluguel. Ao invés de penhorar a casa, ou porque a casa tem um valor superior ao crédito, ou porque é menos gravoso para ele penhorar a casa que ele tem um rendimento e depois expropriar, são penhorados os aluguéis, tá? Então penhora-se o fruto. Aluguel é um fruto, é um rendimento que ele tem de um bem que poderia até ser impenhorável. Lembra? Nós já estudamos sobre isso. Se aquela casa foi doada pelo pai dele, o devedor executado, com cláusula de inalienabilidade, aquela casa não pode ser penhorada, porque tem uma cláusula de inalienabilidade, tá? Tá lá no rol dos artigos do artigo 833. Mas a falta de outros bens, os frutos e rendimentos desses bens impenhoráveis podem ser penhorados. Então, durante um determinado tempo, aquele aluguel que ele recebia vai ser depositado na conta do juízo para satisfação daquele crédito cujo o dono dessa propriedade é executado, certo? Para satisfação do crédito irrealizado. Se for frutos e rendimentos de um imóvel, essa penhora vai ser registrada lá na escritura, lá no cartório, onde esse imóvel tem a sua matrícula, tá? Então, todo o regramento está no artigo 867 a 869, tá? O procedimento é muito claro, é autoexplicativo. Eu preciso só para falar para vocês quais são as espécies de penhora. O artigo 866 fala sobre a penhora de percentual de faturamento de empresa, supondo que a empresa é executada, tá? Ela que é a devedora, ela que está no polo passivo da execução. Então é possível que a falta de outros bens, se não há bens dessa empresa para penhorar e ser fruto de uma futura expropriação para satisfação do crédito, é possível penhorar o faturamento, um percentual, não é todo o faturamento, porque todo o faturamento é destinado a pagamento, folha de pagamento, se for uma empresa que faz compras, né? Por exemplo, um supermercado, ela compra dos seus fornecedores para que ele possa tocar a empresa dele, né? Então aquele valor vai pagar fornecedores. Então é um percentual que vai ser avaliado pelo magistrado. Ele pode até nomear um perito para verificar qual percentual que seria suficiente para que houvesse a penhora e satisfação da dívida, né? E que não fosse causar um dano excessivo para aquela empresa, tá? Então todo o regramento é no artigo 866. E aí, nós ainda nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre a alienação antecipada. O que é alienação? É a expropriação efetiva da coisa. Nós vimos naquele quadro que eu estou sempre batendo para vocês assim, ó, a fase 1, petição, citação, né? É a fase em que vai haver a composição da relação jurídica processual executiva. Depois nós temos a fase de penhora, de indisponibilidade, de bloqueios de bens do devedor, a avaliação, possibilidade de ampliação ou redução, discussão acerca daquela coisa ser penhorável ou não, e aí finalmente passa para a expropriação. Aí a expropriação é a terceira fase que nós vamos ver as formas de expropriação. Então o processo ele tem atos concatenados, são atos que são produzidos um após o outro com uma relação para que haja o devido processo legal, tá? Então a expropriação é a última fase. Depois de toda discussão, se vai haver reforço de penhora, redução de penhora, avaliação da coisa avaliada, quem vai fazer a avaliação, aí só passa para a terceira fase. Então tem um tempo adequado para a alienação desses bens, para a expropriação de bens do devedor. A penhora, o devedor continua sendo proprietário, só os bens que estão penhorados estão indisponíveis, não pode dispor daqueles bens como ele livremente como proprietário. Mas há a possibilidade de essa alienação ser antecipada, esses atos de expropriação serem feitos antes do prazo adequado. Quais situações? Por exemplo, se os bens estão sujeitos a deterioração ou depreciação. Houve uma situação, quando era juiz leiga, que foram penhorados queijos, né? O devedor executado, ele vendia queijos, então tinha um caminhão refrigerado que ele
transportava esses queijos para os compradores, para os mercados, e foram penhorados esses queijos. Então ele não poderia levar até os compradores, não poderia dispor, vender esses queijos, não tinha onde colocar. E aí corria o risco desse queijo perder, deteriorar. Então foi pedido a alienação antecipada. Quando se faz essa alienação antecipada, o dinheiro não vai diretamente para a conta do credor exequente, é depositado judicialmente até que haja o julgamento de embargos, a discussão acerca da penhora, da avaliação da coisa. Uma outra possibilidade para alienação antecipada é se naquele momento, que ainda não é um momento processual para a expropriação, mas é um momento em que, se houver a alienação naquele momento, há uma manifesta vantagem. Né? O mercado está propício naquele momento. Isso acontece com valores depositados em bolsa de valores, né? Ou se naquele momento aquele bem está muito bem cotado, não dá para aguardar o final da discussão da coisa penhorada para só então alienar. Né? Então, tanto o credor exequente quanto o devedor executado, ou se houver um depositário que está com aquela coisa em mãos, pode requerer essa alienação antecipada antes do momento adequado da expropriação, demonstrando que, se não vender naquele momento, a coisa vai depreciar, vai se perder, ou se há uma manifesta vantagem de vender naquele exato momento. E aí, para decidir, o juiz vai se basear no princípio da máxima utilidade da execução e do menor sacrifício ao devedor. Veja, se aquele créditos penhorados estão aplicados na bolsa, naquele momento está em alta. Se aguardar o momento adequado para a expropriação lá no processo, ele pode vender por um valor tão mais baixo. Então, tem que pensar na máxima utilidade da execução e no menor sacrifício para o devedor. Então, esse dinheiro obtido na alienação antecipada, ela vai ser depositada em juízo, até o momento adequado de toda a discussão chegar no momento próprio, para que o juiz expeça alvará para que finalmente satisfaça aquele crédito. Tá? E aí, nós vamos ver ainda alguns artigos que eu fiquei de explicar para vocês, que são importantes o conhecimento desses dispositivos no Código de Processo Civil, tá? Tem relação com a execução. Então, eu quero que vocês abram no artigo 828, ele diz o seguinte: o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com a identificação das partes, o valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens. Então, quando o juiz aceita a petição inicial, que não há mais emenda, que ele despacha recebendo aquela execução, o exequente, ele pode ir lá no cartório onde está processando o cartório do fórum, o cartório judicial, está processando aquela execução, ele obtém uma certidão. Ele leva no registro imóvel, no registro de outro registro de bens do devedor, para que seja averbado, para que fique público. Se um terceiro quiser adquirir, ele não pode alegar que ele é de boa fé, tá? Então é muito interessante esse artigo. O artigo 716 vamos lá. Não, esse artigo 716 não. 800. (916) fala sobre o parcelamento de bens. Então, o executado, ele tem um prazo para ele se defender por meio de embargos. Os embargos nós ainda vamos estudar.
Então, contados da data da juntada do mandato citatório nos autos, ele tem um prazo de 15 dias para ele embargar. Nesse prazo, se ele quiser parcelar a dívida, ele vai reconhecer que ele deve, ele não vai poder mais embargar, se defender, e ele pode fazer uma proposta ao executado no processo que ele quer parcelar a dívida. Então ele tem que depositar 30% do valor atualizado e o restante desse valor ele pode pedir o parcelamento em até 6 vezes, sendo que cada parcela deverá ser atualizada, né, monetariamente com juros de 1%. O que acontece? O magistrado, ele deferindo esse parcelamento, a execução suspende. Para tudo, não é penhorado bens, não faz mais nada até aguardar o pagamento de todas as parcelas, tá? Se porventura o devedor deixou de cumprir aquelas parcelas, vencem todas que ainda não havia pago antecipadamente e ele deve pagar tudo de uma única vez, retorna à execução, né? E aí, se ele não pagar, vai para penhora, todo outro procedimento que nós já estudamos sobre penhora. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as modalidades de expropriação, tá ok? Bons estudos. Vocês já sabem, se tiverem dúvida, eu estou aqui para responder. É só me mandar um WhatsApp que eu respondo, ok? Abraços!